Muito bem, queridos, essa é a nossa aula de número 2 acerca de Cristologia e vamos falar acerca das heresias cristológicas. Vamos aprofundar um pouco, já vimos alguma coisa naquilo que foi definido nos concílios, o que os concílios combateram, e agora vamos ver as heresias um pouquinho mais a fundo. Ao longo dos séculos, a Igreja vai enfrentar diversas heresias que desafiam a doutrina cristológica. Lembrando que o que nós temos de cristologia hoje solidificado na teologia é um crescimento que vai se desenvolvendo a partir da cristandade, principalmente nos concílios da igreja, para combater aquilo que era visto como heresia. Para combater as heresias, os concílios vão formulando postulações, dogmas teológicos que vão colocando a centralidade em que Jesus ele é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Depois se fala que ele também é as duas naturezas são inseparáveis, sem mudança, sem divisão, sem mistura. E a partir de Nicéia também vai se falar que Jesus é da mesma essência do Pai, homousios ao Pai, que Maria, a partir do concílio de Éfeso, em 431, que Maria é mãe de Deus, para reafirmar justamente a questão que Jesus é Deus. As duas naturezas não se separam. Se eu disser que as duas naturezas se separam, vamos cair na heresia do nestorianismo. Se eu disser que a humanidade absorve a humanidade, vamos cair no monofisismo. Se eu disser que Jesus tinha um corpo humano, mas a mente e a alma eram divinas, vamos cair no monotelismo. Ou seja, é muito perspicaz, é muito sutil essas heresias. A primeira era o arianismo. Cristo era subordinado ao Pai. Ario dizia que Cristo era subordinado ao Pai, sendo a primeira criatura de Deus. Então negava a plena divindade de Jesus, sendo homousios, consubstancial ao Pai. Se nega a plena divindade, então ou se está crendo em outro Deus, então é politeísta, ou então a igreja está em pecado de heresia, porque adora uma criatura, sendo que Ario falava que Jesus ele era a primeira criatura de Deus, assim como tem religiões hoje que falam que Jesus ele é o arcanjo Miguel, equiparando Jesus a uma criatura, ainda que seja um arcanjo, mas Jesus ele não é uma criatura. Foi definido no Concílio de Nicéia que Jesus ele é da mesma essência, da mesma substância, consubstancial ao Pai. Ele é homousios ao Pai. Então, se negar em parte a divindade, então ele não é tão Deus, então ele não pode salvar o homem. Negava essa coeternidade, dizendo que em algum período da eternidade Jesus foi criado. Ari negava isso. Ari negava que Jesus ele era da mesma essência de Deus Pai, defendendo que houve um tempo em que Cristo não existia. A partir de determinado momento, ele foi criado, e a partir dali, em 325, foi formulado o credo niceno, que Jesus ele é Deus de Deus, verdadeiro Deus, luz de luz, gerado, não criado. E os concílios sempre formularam credos para definir aquilo que era a fé ortodoxa. O arianismo ele foi combatido no Concílio de Nicéia e que foi afirmado que Jesus ele é homousios ao Pai, da mesma essência do Pai, afirmando sua plena divindade a Deus Pai. A base bíblica está em João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 17, Cristo como Criador. E vai reforçar a crença também na Trindade, o Concílio de Nicéia, e na unidade entre o Deus Pai e o Filho. E vai preservar justamente os defensores do credo niceno, que é toda a cristandade hoje adota o credo niceno. Claro que ainda temos algumas igrejas divergentes que são não nicenas, que são arianas, ainda se tem arianos,
mas é menor quantidade, mas todo mundo que professa a fé que foi debatida lá no Concílio de Nicéia, a fé nicena, vai reafirmar a divindade de Cristo como sendo coeterno, coexistente com Deus Pai, da mesma essência de Deus Pai. A outra heresia que a gente já viu também um pouquinho na aula anterior é o nestorianismo. Cristo, para Nestório, Cristo seria duas pessoas, uma divina e uma humana, unidas apenas de forma externa, como em um acordo, por exemplo. Seria um Cristo bipolar, ora ele é o mais humano, ora ele é mais divino. Negava também, Nestório negava que Maria seria mãe de Deus, mas sim que ela seria somente mãe do Jesus humano, ou seja, está dividindo as naturezas. Nestório defendia o termo Cristotocos, que foi tido como uma heresia, e a gente explicou na aula passada sobre o termo Theotokos, e no Concílio de Éfeso, em 431, afirmou que Cristo ele é uma única pessoa com duas naturezas. Ele é uma hipostase, uma única pessoa com duas naturezas inseparáveis, e vai declarar Maria, a partir de Éfeso, em 431, como mãe de Deus, porque Jesus ele é Deus. A ênfase está em Jesus. E ao combater o nestorianismo, a partir do Concílio de Éfeso, em 431, vai preservar a unidade da Igreja e vai reafirmar a divindade e a humanidade de Cristo, garantindo a realidade da encarnação do Verbo como um evento que houve de fato integral e não uma união artificial. O monofisismo, que é uma posição que dizia que após a encarnação Cristo teria apenas uma natureza e que a natureza divina absorveu a natureza humana, ou seja, está negando a humanidade, se nega a humanidade de Cristo, então ele não é o ser humano, é igual a nós, ele é um outro ser humano, ele não seria o substituto perfeito para ir para a cruz no nosso lugar. E o monofisismo foi rejeitado no Concílio de Calcedônia, em 451, que definiu que Cristo tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. A outra heresia foi o monotelismo. Cristo possuía duas naturezas, mas apenas uma vontade, a vontade divina. Isso aí era afirmado pelos defensores do monotelismo, que negava a existência de uma vontade humana em Cristo. Mas quer ver como Jesus tinha também vontade humana? Ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele pede para o Pai no jardim do Getsemane, se possível, afastar dele esse cálice. Então, Jesus tinha uma vontade humana. Não era somente a vontade divina. E isso é combatido no Concílio de Constantinopla III, em 681, que declarou que Cristo tem duas vontades, a vontade divina e a vontade humana em perfeita harmonia. E a base bíblica é Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus fala: não seja como eu quero, mas como tu queres, lá no jardim do Getsemane. A outra é o apolinarismo, que Cristo tinha um corpo, mas a sua mente e a sua vontade eram divinas, que o corpo de Jesus era possuído pelo Espírito de Jesus, ou seja, está negando então a humanidade perfeita de Jesus. Se está negando a humanidade, então ele não seria o substituto perfeito para ir para a cruz no meu e no seu lugar. O apolinarismo foi condenado nos concílios de Calcedônia I, que é o segundo concílio após o concílio de Nicéia, em 381, e posteriormente no concílio de Calcedônia, em 451. Afirmou-se então que Cristo assumiu a totalidade da natureza humana, incluindo mente e vontade, para redimir a humanidade por completo. Não era um corpo que era possuído. Jesus ele era completamente humano e não era um corpo possuído pelo Espírito de Jesus, como afirmavam os apolinaristas. O docetismo também é uma outra heresia, que Cristo parecia apenas humano, negando a sua verdadeira encarnação. Os docetistas vinham
da raiz gnóstica, que a matéria é má, e como pode um Deus bom, um Deus todo-poderoso, habitar na matéria que é má? Então, Jesus não seria um homem perfeito, mas seria, como os gnósticos falavam, uma projeção, não seria homem de verdade. Mas isso está totalmente rejeitado à luz da Bíblia, só pelo simples fato de Jesus ter fome e também ter fome depois da ressurreição, ter cansaço. Então, Jesus, ele se mostra pela sua vontade, pelas suas emoções, pelas suas necessidades também como completamente homem. Então, aqui eu coloquei um quadro geral, você pode tirar print, você pode anotar. Se você quiser esses slides, eu vou passar para você, que eu elenquei as heresias, o erro principal de cada heresia, a resposta da igreja e o concílio que deu a resposta que nós entendemos hoje como crença correta, como crença ortodoxa. Cada heresia, ao ser corrigida, contribuiu para refinar a compreensão da igreja acerca da pessoa de Jesus. Para ser o Salvador, Cristo precisava ser plenamente Deus. E para ser o substituto perfeito do homem, ele precisava ser plenamente homem também. Os concílios não apenas corrigiram as heresias, mas forneceram declarações que mostravam a cristologia correta, a cristologia ortodoxa. E aí a gente vai entrar agora num outro tema, que é o desdobramento do pensamento cristológico, que é acerca da presença de Jesus na ceia, na Santa Ceia, na Eucaristia. A gente vai ver o pensamento católico, o pensamento luterano e o pensamento reformado quanto à presença de Jesus na ceia. Para o catolicismo, se adota a doutrina da transubstanciação, que o pão e o vinho é completamente transformado, ainda que mantenha a configuração visível de pão e de vinho, mas os seus elementos são transformados literalmente, por isso transformados, por isso transubstanciação, são transformados no corpo e no sangue de Jesus, ainda que o visual da hóstia e do cálice de vinho tem a aparência ainda dos elementos, mas a substância é transformada. A base teológica para esse pensamento católico é João 6, do verso 53 ao 56, que Jesus fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida comigo. Então, por uma tradução mais literalista, vai dizer que justamente que o pão, a hóstia e o vinho são literalmente transformados em corpo e sangue de Cristo. E em Mateus 26, Jesus vai dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ao contrário do pensamento reformado, que vai dizer que isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue. A tradução, a interpretação católica vai entender de forma mais literal. Então, o desdobramento do pensamento cristológico acerca da transubstanciação de Jesus nos elementos da ceia vai enfatizar essa presença real e tangível de Cristo, afirmando sua encarnação e sacrifício eterno. Reforça a continuidade entre o Cristo histórico e o Cristo glorificado presente no altar da missa. E a consubstanciação, que os luteranos entendem, que Cristo não está presente Cristo não se faz presente no elemento, mas com o elemento, sob o elemento. O pão e o vinho ainda são pão e vinho para os luteranos, mas junto do elemento pão e junto do elemento vinho, Cristo se faz presente fisicamente. É bem parecido com a doutrina da transubstanciação. A diferença é que não transforma o elemento, não transforma a substância do elemento, mas o elemento permanece sendo elemento, mas Cristo se faz presente junto com o elemento. Então, a base teológica vai rejeitar explicações filosóficas detalhadas, que é justamente o que o catolicismo faz,
da crença, da filosofia aristotélica, e vai focar no ministério da presença real de Cristo, enfatizando passagens bíblicas semelhantes às usadas no catolicismo, mas mostrando que Cristo não transforma o elemento, mas está junto do elemento, que é o pão e o vinho. Essa doutrina da consubstanciação que os luteranos acreditam espelha a doutrina da união hipostática. Porque se... E eu peço agora que você preste bastante atenção. Se Cristo se faz presente fisicamente, então ele se faz presente no espírito, divinamente e humanamente, porque não dá para separar as duas naturezas. Por isso a presença física dele para luteranos e católicos é importante. Diferente dos reformados da tradição protestante, que vai dizer que Cristo se faz presente no espírito. Porque dizer que Cristo se faz presente no espírito é, em última análise, separar divindade e humanidade. Mas, se por outro lado também, se eu falo que Cristo se faz presente fisicamente com o elemento ou no elemento, que é a doutrina da transubstanciação ou da consubstanciação, eu estou atribuindo ao corpo físico de Cristo uma característica que não é de um homem, que é da onipresença. Entenderam? Porque se aqui, nessa igreja, ou luterana ou católica, se está celebrando a Eucaristia, Cristo se faz presente fisicamente, ou no católico, na tradição católica, ele se faz presente transformando o elemento, ou na tradição luterana, ele se faz presente junto do elemento, então, se não há divisão das duas naturezas, elas são unidas inseparavelmente e Cristo se faz presente fisicamente, beleza. Até aí tudo bem. Mas se na igreja luterana A ceia está sendo tomada, na igreja luterana B, a ceia está sendo tomada, na igreja católica X, a ceia está sendo tomada, na igreja católica Y, a ceia está sendo tomada, eu estou atribuindo a pessoa de Cristo, que é inseparável essas duas naturezas, eu estou atribuindo ao corpo físico dele, já que ele se faz presente fisicamente, a característica que não é de um corpo humano, que é a onipresença. Entenderam? Então o assunto é muito mais complexo. Existe um desdobramento muito mais complexo. Se, por um lado, os luteranos e católicos afirmam que os protestantes estão caindo na heresia do nestorianismo ao dizer que Cristo se faz presente espiritualmente, por outro lado, os reformados ou protestantes estão dizendo que católicos e luteranos estão atribuindo ao corpo físico de Jesus nas suas doutrinas uma qualidade que é inerente não ao ser humano, que é a onipresença. Então, logo, Cristo não se faria presente fisicamente, como luteranos e católicos afirmam, segundo a visão reformada. O assunto é muito mais complexo. Muito mais complexo. Falar que Cristo se faz presente fisicamente na Eucaristia, na ceia, é atribuir ao seu corpo humano uma característica que não é humana, que é a onipresença. E dizer, agora a afirmação dos católicos e luteranos quanto aos protestantes reformados, dizer que Cristo se faz presente espiritualmente é separar, então, a natureza divina humana. O assunto é muito mais complexo, queridos. E para a doutrina reformada, a presença de Cristo se faz presente na Eucaristia de maneira espiritual. Cristo está presente na comunhão não fisicamente, sendo acessado somente pela fé dos participantes. Essa base teológica vai destacar a soberania e a transcendência do Cristo glorificado, que permanece à direita do Pai. E a presença da Eucaristia é mediada pela ação do Espírito Santo,
em que Cristo se faria presente espiritualmente, mediado pela ação do Espírito Santo. E aí eu coloquei um quadro para você tomar nota, para facilitar a sua vida, o seu estudo. Influências culturais na cristologia. A gente já está se aproximando do fim da aula. A gente vai ver que a gente viu na primeira aula já um esboço dessas influências culturais judaicas, greco-romanas, filosóficas, que vão dar ferramentas para a gente construir uma base teológica firme. A doutrina cristológica foi moldada não apenas pelas escrituras, mas também pelo ambiente intelectual e cultural onde aquela teologia foi firmada, em que o cristianismo se desenvolveu. Tradições judaicas, filosóficas gregas e valores do mundo grego e do mundo romano também exerceram influências bastante significativas na compreensão da identidade da obra de Cristo. Na filosofia grega, por exemplo, nós temos o termo ousia, essência, hipostasis, foram usadas nos concílios para descrever a relação entre as naturezas divina e humana de Cristo em relação a Deus Pai. Os debates sobre a natureza de Cristo e a formulação da união hipostática devem muito às distinções filosóficas gregas entre essência, substância e pessoa. Nicéia emprega o termo, lá no concílio de Nicéia, emprega o termo homousios para afirmar que Cristo é da mesma essência do Pai. Um termo que já é presente na filosofia grega. O aristotelismo, a filosofia de Aristóteles e a transubstanciação, a metafísica, que já era desenvolvida no quinto século antes de Cristo, vai ser usada para pavimentar o solo dessa teologia cristológica. O platonismo, na questão do logos, que o próprio apóstolo João usa para dizer que no princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus, traduzido para o português o verbo, já era usada, esse conceito já era usado pelos platônicos, pelos estoicos. Então, a teologia, ela não surge do nada, ela não é algo inédito, ela bebe de conceitos já existentes na filosofia grega e naquele mundo em que ela está inserida e sendo construída. O judaísmo vai colaborar para essa questão do monoteísmo e vai fazer com que esse monoteísmo rigoroso, que a igreja não venha descambar ao combate das heresias para cair num politeísmo. A questão do Messias prometido, lá em Isaías 53, por exemplo, já vai pavimentar o solo dessa aceitação de Jesus como Messias prometido. Texto como Isaías 53, que eu acabei de citar para você, o servo sofredor, vai influenciar essa interpretação da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus, dessa obra redentora e vicária de Cristo. Tudo por causa da tradição judaica. O mundo romano-grego, greco-romano, também vai influenciar o termo como Kyrios, como Senhor, como Rei dos Reis, o Filho de Deus, foram reinterpretados porque já existia Filho dos Deuses, como Hércules, como Perseu. Mas esses termos vão ser de maneira didática usada dentro do cristianismo para solidificar o pensamento cristológico da pessoa de Cristo. Não sendo igual a Hércules e Perseu, que era metade Deus e metade homem. Mas Cristo é completamente Deus e completamente homem. Mas nós já temos na filosofia do mundo greco-romano, nós já temos a pavimentação de um entendimento que vai ganhar mais claridade com as escrituras e com os concílios. Então, o sincretismo religioso também do mundo romano vai facilitar a aceitação da ideia de encarnação, de ressurreição, que eram temas também presentes nas mitologias e nas religiões de mistério que já existiam no mundo greco-romano. Enquanto o judaísmo tinha uma orientação mais
nacional, o cristianismo assume um caráter mais universal. Tanto é que Paulo vai aos gentios para pregar esse Cristo ressurreto. E muitas das vezes ele consegue dialogar bem com a filosofia do mundo greco-romano, porque já são termos conhecidos. Por exemplo, Hércules vai ao inferno. Cristo desce ao Hades e prega os espíritos em prisão. São termos similares e que vão pavimentar o solo dessa teologia, dessa cristologia que está sendo construída com o passar dos anos. E aí eu coloquei um quadro para você entender bem. A filosofia grega refinou categorias teológicas e permitiu a formulação de conceitos como a trindade e a união hipostática. O judaísmo ofereceu as bases do monoteísmo e as bases escatológicas, além da perspectiva messiânica, reinterpretada em Jesus Cristo. A influência greco-romana, introduziu elementos do universalismo, soberania, adaptação cultural que facilitaram a propagação do cristianismo. Então note que o cristianismo ele cresce, ele se expande, ele se solidifica nesse ambiente em que a cultura grega ele surge a partir do judaísmo e no mundo romano, que contribui para a propagação do evangelho e a formulação e pavimentação do solo da cristologia. Então, a integração das culturas, a cristologia como uma disciplina da teologia, exemplifica a profunda interação entre a revelação divina e as culturas humanas. A teologia cristã não se desenvolve de algo inédito num vácuo, mas foi moldada e enriquecida por influências filosóficas e influências culturais que ajudaram a estruturar e a expandir a mensagem cristã em diferentes contextos do mundo antigo, daquele primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto século. Essa interação não diminuiu a singularidade da revelação divina, mas permite com que o cristianismo se comunique de forma mais eficaz em diversas culturas, de modo a transcender o seu contexto originário judeu e a se tornar uma religião para todos, porque o judaísmo não era uma religião de missões, mas agora o cristianismo é uma religião que vai por todo o mundo. Jesus deixa essa ordem. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma religião missional, diferente do judaísmo, e que bebe de todo esse arcabouço cultural para poder se solidificar como uma religião que, embora saia do judaísmo, mas é diferente do judaísmo. O cristianismo, ao dialogar com as culturas greco-romanas e a cultura judaica, foi capaz de adaptar suas ideias centrais sem perder a sua essência. E é aí que está a grande sacada do cristianismo. A definição cristológica de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem foi uma adaptação crucial que permitiu ao cristianismo a se expandir além do movimento que ele surge, além do judaísmo, para uma fé que vai alcançar multidões. Isso permitiu a inclusão de gentios na igreja como uma mensagem de salvação universal. A cristologia também surgiu e se desenvolveu em um contexto de tensões teológicas profundas. A interação entre o monoteísmo judaico e as influências filosóficas greco e romanas gerou debates que não apenas desafiaram concepções cristãs, mas também levaram a uma redefinição cuidadosa de conceitos fundamentais da fé. Esses debates teológicos culminaram nos concílios da igreja, que formularam as doutrinas cristológicas centrais, moldando a fé cristã de forma definitiva. O monoteísmo do judaísmo, que rejeitava qualquer forma de politeísmo ou divisão de Deus, foi colocado à prova pela afirmação cristã de que Jesus ele era Deus. A ideia da Trindade, o único Deus em 3 pessoas, gerou tensões profundas dentro do judaísmo, embora não tenha aberto mão do monoteísmo, porque é um Deus em 3 pessoas. Então,
todo esse ambiente que o cristianismo nasce, se desenvolve, colabora para a missão de Deus, a Missio Dei. O Concílio de Nicéia, então, foi um marco bastante importante para resolver as disputas sobre a divindade de Cristo, especialmente contra o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. Depois, o Concílio de Calcedônia, em 451, que buscou uma solução para a questão da união das duas naturezas de Cristo, defendendo a doutrina da união hipostática. Esses concílios ajudaram a estabelecer os parâmetros, os dogmas que preservaram a integridade da fé cristã em face das influências externas, das culturas, das religiões externas e das segregações, divisões que aconteciam até mesmo dentro da igreja. A cristologia continua a ser relevante no mundo contemporâneo, apesar das influências culturais que moldaram suas formulações iniciais. Os princípios fundamentais da cristologia, especialmente a identidade de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a união hipostática e a sua missão de salvação, permanecem como temas centrais da fé cristã. A cristologia moderna ainda enfrenta desafios e debates sobre a pessoa de Cristo, especialmente que a gente viu aqui quanto à questão da Eucaristia, por exemplo. O reconhecimento de Jesus como Cristo universal não apenas oferece uma resposta teológica para as questões do sofrimento humano, da salvação e da esperança, mas também enfrentam críticas de outras religiões e correntes filosóficas, como desde sempre, não é verdade? A compreensão da natureza de Cristo está intimamente ligado com a questão da salvação individual. Se eu entendo que Jesus ele é plenamente homem, eu entendo que ele é o substituto perfeito para o pecado que entra no mundo a partir de Adão. Se eu entendo que ele é plenamente Deus, eu entendo que só ele é capaz de me salvar e só a ele eu devo adoração. Então, entender isso é fundamental na fé cristã. As questões contemporâneas, como os debates sobre as naturezas de Cristo, as diversas correntes de interpretação, as relações entre religiões, exigem uma reflexão contínua sobre a cristologia, a fim de solidificar aquilo que é dogma, a fim de solidificar aquilo que é a fé correta, a fé ortodoxa, de maneira que a gente não abra mão desses princípios tão essenciais da fé cristã. A cristologia não é apenas uma teologia abstrata, mas é uma questão prática que molda a vida do cristão e a vida da igreja. Ela continua a ser um pilar essencial da fé cristã, já que determina a identidade de Cristo e a sua missão salvadora. A interação entre a revelação divina e as culturas humanas, as tensões teológicas enfrentadas ao longo da história da igreja e a contínua relevância da cristologia no contexto atual garantem que, mesmo com as influências culturais e os desafios contemporâneos, a verdade cristológica se mantenha sólida e viva. E aí chegamos ao fim da nossa aula sobre cristologia. Se você gostou, deixe seu comentário, pode pedir aqui um material que eu vou ter um prazer imenso em enviar para você. Amém, queridos? Então, até a nossa próxima aula. É um prazer imenso ter estado aqui com vocês.